Oi gente, meu nome é Juliana e nesse canal eu trago conteúdo sobre casos e crimes. Eu vou deixar meu Instagram aparecendo aqui embaixo, caso vocês queiram ir lá e deixar alguma sugestão, algum comentário de algum caso que vocês querem que eu traga aqui pro canal. Então é isso e bora pra mais um vídeo. Elizabeth Short, conhecida como Black Dahlia ou Dália Negra, nasceu no dia 19 de julho de 1924 em Boston. Ela morava junto com a mãe e mais 4 irmãs, e a mãe trabalhava em vários empregos para poder sustentar ela e as irmãs, porque o pai dela havia abandonado todas elas. Desde pequena, Elizabeth sempre quis ser atriz e ela sempre chamava muita atenção pela beleza dela, até que um dia o pai dela resolveu aparecer na vida de todas elas e ele morava em Los Angeles na época e ele perguntou para Elizabeth se ela queria ir para Los Angeles junto com ele, morar com ele por um tempo, para ajudar ela na carreira dela de atriz. Ela na hora aceitou, já que era uma oportunidade muito boa, porque lá era o lugar onde tudo acontecia. Acontece que os dois não chegaram a morar junto por muito tempo, porque segundo o próprio pai dela, a Elizabeth dava muito trabalho, ela era muito bagunceira. Então ela saiu da casa do pai e foi morar em Santa Bárbara com algumas amigas, e enquanto a carreira dela de atriz não acontecia, não funcionava, ela trabalhava como garçonete para se sustentar. Lá ela chegou a conhecer o Matthew Michael, não sei se é esse mesmo nome dele, mas ele trabalhava na Força Aérea do Exército e o relacionamento dos dois durou pouco tempo porque um acidente aéreo colocou fim nisso. Em 1943 ela chegou a ir presa porque ela estava bebendo e na época ela era de menor, então eles mandaram ela de volta para Boston, onde ela morava com a mãe, mas logo ela acabou voltando para Hollywood. Até que Elizabeth se envolveu com um homem casado, ele chegou a negar tudo, disse que nunca aconteceu nada entre eles e que os dois eram apenas amigos. E em certo dia que os dois estavam juntos, ela disse que ia voltar para Boston, para o lugar onde ela morava, mas que antes disso ela queria ir ver a irmã dela. Então ela pediu para ele levar ela até Baltimore, um hotel que ficava ali próximo. E ele levou ela, deixou ela lá e depois disso ele disse que não viu ela mais e não teve mais nenhum outro contato. Até que no dia 15 de janeiro de 1947, uma mulher estava passeando com o filho dela no carrinho e ela chegou a encontrar um corpo em um terreno baldio que em volta estava cheio de ervas daninhas. Ela imediatamente chamou os policiais, eles não demoraram para chegar no local, encontraram um corpo nu de uma mulher, ele estava cortado ao meio, com os membros cheios de cortes, no rosto dela tinha um sorriso de orelha a orelha. E antes dela ser reconhecida, antes do corpo ser reconhecido, apelidaram como Black Dahlia ou Dália Negra, devido a um filme que havia saído há alguns meses atrás e que tinha como papel principal uma moça muito bonita que se chamava Blue Dahlia. Pouco tempo depois, o corpo foi reconhecido como o da Elizabeth Short. Ela havia sido vista a última vez no dia 9 de janeiro pelas pessoas do hotel. Lá era o lugar onde tudo acontecia, então rapidamente a mídia, os jornalistas, todos ficaram sabendo e foram imediatamente para o lugar onde havia acontecido, onde o corpo foi encontrado. E então logo começou a circular várias fotos dela, do corpo nu dela nesse terreno. Não havia sangue, não havia nada lá, apenas o corpo, o rosto dela foi fotografado. Tanto que se vocês jogarem no Google, vocês vão ver várias fotos dela do jeito que ela estava nesse terreno. As autoridades então concluíram que Elizabeth havia sido amarrada e torturada por vários dias, já que havia marcas de corda no pulso dela, e eles achavam que a morte dela foi entre os dias 9 e dia 15 de janeiro. Eles falaram também que o lugar onde ela havia sido torturada foi o lugar onde eles lavaram o corpo dela, porque como eu falei pra vocês, no terreno não havia uma gota de sangue, ela estava completamente limpa, não havia nada lá. Depois disso chegaram várias denúncias, muitas pessoas estavam dizendo que eles haviam cometido crime, mas a princípio não tinha suspeito nenhum, não tinha como a polícia acusar ninguém, porque não tinha nada, não tinha rastro que eles podiam seguir para poder saber quem era a pessoa que havia matado a Elizabeth. Foram em torno de 59 pessoas confessando o crime, todos foram descartados. As autoridades chegaram a investigar mais de 20 suspeitos, mas também não havia conclusão nenhuma. De acordo com uma carta enviada pelo FBI no dia 25 de fevereiro de 1947, a maneira como o corpo da Elizabeth Short foi dissecado indicou a possibilidade do assassino ser uma pessoa com certa experiência no trabalho médico. O Departamento de Polícia de Los Angeles comprometeu-se a desenvolver suspeitos entre as escolas de medicina e odontologia da área, bem como entre outros alunos que têm alguma relação
com a anatomia humana. A polícia começou a investigar os médicos, os dentistas, as pessoas com quem ela tinha contato, porque eles acreditavam que a pessoa que cometeu o crime sabia exatamente aquilo que ela estava fazendo, por conta da forma como o corpo foi dissecado, da forma como o corpo foi cortado e deixado ali. Chegavam muitas coisas que confundiam os policiais, como eu falei pra vocês, muitas pessoas ligavam, muitas pessoas falavam que quem era o autor do crime ou que era o autor do crime, e eles descartavam as possibilidades, porque muitas possibilidades eram falsas, então eles estavam descartando tudo, mas eles não chegavam ao suspeito, eles não sabiam ninguém, eles não tinham nem como provar quem era. Até que um dia um homem ligou para a polícia, ele disse que ele era o autor do crime e que havia vários pertences da Elizabeth com ele. Ele também chegou a falar que não estava gostando nem um pouco do jeito que a história estava sendo contada para todo mundo. Um dia após essa ligação do suposto autor do crime, chegou alguns pertences pelo correio para a polícia, pertences da Elizabeth, chegou cartas escritas com um pedaço de jornal, não tinha letra, não tinha nada. E como eu falei para vocês, a pessoa que matou ela sabia exatamente o que estava fazendo, porque tudo que chegou para a polícia antes, todas as coisas foram afogadas pela gasolina, então não tinha nenhuma impressão digital. Dias depois também encontraram alguns pertences e a bolsa da Elizabeth no lixo, e muitas pessoas acreditavam que a polícia estava encobertando muita coisa. Tinha também uma jornalista que na época estava investigando o caso, e quando ela estava prestes a descobrir quem havia matado a Black Dahlia, ela subiu de cargo e ela não pôde mais tocar no assunto, ela não pôde mais falar sobre absolutamente nada. E aí havia um doutor, ele chamava Dr. George, o filho dele na época em que a Black Dahlia morreu, ele tinha 5 anos, porém depois de mais velho ele começou a trabalhar na polícia, e aí em 2013, depois de aposentado, ele chegou a falar que tinha certeza que o pai dele era o assassino da Black Dahlia. Então ele começou a pesquisar tudo de novo, fazer novas investigações sobre o caso da Black Dahlia, e levaram cães farejadores que encontraram carne em decomposição no porão. Eles chegaram a pegar várias amostras para identificarem, para saber de quem que era e tal. Mas o que aconteceu? Tudo sumiu, tudo desapareceu, não tinha mais nada. Então é por isso que as pessoas achavam que a polícia tinha envolvimento, que a polícia sabia mais do que devia, e não encontraram até hoje. Ninguém sabe quem foi o assassino da Black Dahlia, mas até hoje também suspeitam que foi esse doutor por conta disso, porque se eu não me engano também havia um áudio dele falando que e se ele tivesse matado a Black Dahlia, o que as pessoas poderiam fazer, já que não tinha prova nenhuma contra ele. Esse foi o caso de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o like, se inscreva aqui no canal e me sigam lá no Instagram.